Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, parte 2 do meu relato de parto normal. Se você caiu primeiro nesse vídeo aqui, dá uma pausa, vai aqui na descrição do vídeo, vai ter o link da primeira parte do meu relato de parto, para você entender toda a história. Dando continuidade no relato do meu parto normal pelo SUS. Então, eu estava internada em Fernandópolis ainda, aguardando uma transferência, que seria ou para Catanduva, ou Votuporanga, ou Rio Preto. Um desses hospitais que falasse que tinha vaga, né, eu iria ser transferida. E eu achei que iria ser rápido, porém não foi rápido. Eu passei a noite toda lá em Fernandópolis, aguardando o telefone tocar, falando que a minha transferência tinha saído. E foi muita preocupação para toda a família e muita dor para mim. Passei a noite toda com dor, passei a noite toda em claro. Quando foi de manhã, por volta mais ou menos das 6 horas, entre 6 e 7 horas, não tenho muito assim certeza de horários, porque nesse momento assim, para amanhecer o dia, eu já tava perdendo a noção um pouco das coisas, eu já tava no auge da minha dor. E eu não abria mais meus olhos. Eu só abria quando vinham os médicos me examinar, perguntar como que eu tava, né? E aí, nesse momento, eu abria, falava, mas depois eu logo já fechava, porque eu tava tendo uma contração atrás da outra, eu tava com muita dor. Pra amanhecer o dia, eles fizeram o toque, eu já estava com 4 de dilatação. Então, já tava começando a dilatar, mesmo sem fazer, né, caminhada ali, sem fazer exercício, porque eu tinha que ficar quietinha para aguardar a transferência. Então, eu não podia me movimentar muito, porque poderia dilatar mais rápido, né? Então, foi mais ou menos por volta desse horário, entre 6 e 7 horas da manhã, que o telefone tocou e eu escutei falarem meu nome e escutei falando que a minha transferência tinha saído e era para o Hospital de Rio Preto, o HCM, o Hospital da Criança. E, gente, nesse momento que eu escutei eles falarem meu nome, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Nossa, eu fiquei tão aliviada. Eu falava, meu Deus, a minha hora chegou, meu momento chegou. Falei, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Eu só sabia glorificar e agradecer a Deus por Ele ter preparado essa vaga para mim de transferência. E só que eles falaram que eu teria que aguardar o SAMU. Então, mais uma vez, a Ailinha sofreu mais um pouquinho com a espera do SAMU. O SAMU, eu não sei, gente, essa parte eu não sei contar certinho pra vocês, mas o SAMU demorou bastante pra chegar e eu não sei se foi alguma coisa aqui da minha cidade ou se foi alguma coisa lá de Rio Preto. Então essa parte eu não sei contar pra vocês e nem vou entrar em detalhes. Eu sei que demorou muito e aí o SAMU chegou por volta das 11 horas, entre 11 e meio-dia, mais ou menos isso. Gente, quando eu tava lá no quarto, esse momento eu vou contar pra vocês com detalhe. Eu tava lá deitadinha. Aí chegou o homem do SAMU, o motorista, né? O motorista do SAMU. É igual eu falei, eu ainda fico muito emocionada com tudo, de contar a minha história no meu relato anterior. Eu me emocionei muito e nesse eu não sei como que vai ser. Nem passei muita maquiagem hoje, eu falei, vai que eu choro. Mas esse momento que chegou o motorista, aí chegou a médica, a doutora, e chegou eu não sei se era enfermeira ou técnica de enfermagem. Chegou esses três. Aí eles entraram lá dentro do quarto. Naquele momento eu olhei assim pra eles, aí eu vi a doutora. Eu lembro certinho da fisionomia da doutora, eu lembro certinho da fisionomia da técnica de enfermagem, eu acho, ou enfermeira, não sei. Eu lembro certinho das duas, porque foi muito marcante. Na hora que eu vi eles entrando no quarto, que eu falei assim, meu Deus, chegou minha hora. Falei, agora eu vou, agora é o meu momento. E naquele momento ali eu falei, são anjos, são pessoas abençoadas. E me trataram tão bem, com um carinho tão enorme, sabe? Nossa, eles vieram, conversaram comigo, me acalmaram. A doutora me passou uma segurança muito grande e me acalmou muito. Foi muito atenciosa, muito. Eles foram muito carinhosos, caprichosos comigo, com atendimento. Então, assim, eu só tenho elogios.
E ali naquele momento a doutora foi, me examinou, aí eles fizeram minha transferência para a maca do SAMU. E ali então eu saí no corredor, eles me empurrando e eu fui. E só que assim, eu já tava no auge da minha dor e ficava com os meus olhos fechados, né? Eu fui todo esse processo com os meus olhos fechados, aí nesse momento começou a choradeira. Ai, meu Deus, começou a choradeira. Aí nesse momento eu vi meu esposo, aí ele pegou na minha mão, aí meu sogro também tava lá fora, aí eu vi ele. Aí eu lembro que já tava lá fora, né? Então eu abri meus olhos, olhei pro céu, vi a luz do dia. Falei, Senhor, obrigada. E aí já fechei meus olhos e eles me colocaram lá dentro do SAMU. Oi, gente, o motorista é muito rápido, muito ligeiro. E nesse momento, assim, meu esposo que sabe contar melhor essa história, que ele disse que o motorista pregou o pau na pista. E não sei em quanto tempo, eu acho que foi entre 30 a 40 minutos que nós chegamos em Rio Preto. No meio do caminho foi muito difícil pra mim, porque a posição ali na maca deitada era uma maca muito pequena, então eu sentia muito desconforto. Vinha as contrações e por estar na pista em movimento era mais desconforto ainda, mas a enfermeira que tava ali e a doutora me deram muita força, muita força, muita força mesmo. Foram pessoas muito carinhosas, sabe? Nesse momento, tudo que a gente precisa é de carinho, de atenção. E elas me deram tudo aquilo ali. E então nós fomos. Chegamos em Rio Preto e chegando lá, mais uma vez, quando elas falaram chegou, mais uma vez meu coração se explodia de alegria. Eu falava, nossa, tá perto, né? Falei, glória a Deus, chegamos. Como se diz, né? Agora falta pouco. Então eu lembro que aí ele me desceu lá do SAMU. Aí mais uma vez eu abri meus olhos, olhei pro céu, agradeci a Deus, falei, Senhor, muito obrigada. Chegamos em paz, né? Nada Isaac esperou, não aconteceu de nascer no meio do caminho. E graças a Deus. Aí eles entraram comigo lá, um hospital muito grande, então já não tenho muita noção de onde que eles me levaram. Eu sei que a todo momento eu fui levada por maca e na hora que entrou lá dentro eles me passaram para cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. E aí depois aguardando para ser avaliada pelo médico, acho que era uma triagem, algo assim. Aí o médico foi e me avaliou. E esse foi o momento assim mais difícil também, foi um dos momentos mais difíceis. Porque o médico que tava ali foi, me examinou e sofri um pouquinho ali nessa parte também. Eu lembro que eu deitei uma vez, já tava com muita dor lá pra eles me examinarem. Eles foram, fizeram o toque, eu acho que eu tava já entre 5 e 6 de dilatação, algo assim. Aí eu lembro que a enfermeira foi e me pediu pra mim deitar lá novamente, pra eles fazer o toque novamente, porque queria ter certeza. Então, assim, eu já tava começando a estressar, sabe? Nesse momento eu já tava ficando um pouco nervosa, um pouco assim, sabe? Eu já tava cansada, que não tinha dormido, não tinha me alimentado, então tava fraca, com muita fraqueza. E passando tudo que eu tava passando, né? Que vocês já sabem. Então, nesse momento ali, eu já tava assim, bem triste, bem abalada. E após o doutor ter me examinado, ele começou a conversar comigo, me preparando para um parto normal. Mas do jeito que eu estava ali, morrendo de dor, morrendo mesmo, fraca, porque eu não tinha dormido à noite e com medo de tudo, não estava com o meu psicológico preparado nem para um parto normal, nem para uma cesárea. Ele estava conversando comigo e me propondo a levar para o quarto o quarto de parto normal, lá onde faz partos humanizados. Eu senti muito medo e não me senti preparada. E o médico viu que eu tinha condições de evoluir para um parto normal. Eu, no fundo, sabia que eu também teria condições de ter um parto normal. Meu corpo, ele dava sinais, então eu sentia que eu conseguiria. Mas naquele momento, eu tava com muito desgaste físico, com muito desgaste emocional. Eu não tinha condições alguma.
Eu, no fundo, assim, eu tava com muito medo. Tinha momentos que eu me sentia muito triste, tinha momentos que eu ficava feliz, igual as passagens que eu contei pra vocês, né? E os momentos, né, que chegou o povo do SAMU, o momento que eu saí do hospital, o momento que eu cheguei no outro hospital. Então eu sentia felicidade nesses momentos. Mas eu vi que a hora foi se aproximando e no fundo, eu ainda não estava preparada para essa hora do parto. E eu creio assim que tudo foi de Deus, né? Que Deus estava me preparando. Então o doutor me transferiu para um quarto de observação, onde ali ficavam as gestantes, né? Eu cheguei lá, tinha um monte de gestantes. Várias estavam sentindo também contrações, igual eu, tinha umas que não estavam sentindo nada. Eu não sei se estava aguardando para ter cesárea ou parto normal. E nesse dia, eles me falaram que mais de 20 mamães ganharam neném ali nesse dia. Então, assim, parece que foi o dia escolhido para todas as mamães dar à luz. Tinha muita grávida, gente, vocês não têm noção. Então, por isso que demorou tanto a minha transferência. Eles até explicaram depois que demorou muito, porque tava lotado de mamães ganhando os nenéns. Então, eu fiquei ali nessa sala de observação, mais uma vez, sofrendo ali com muita dor. E eu lembro que as horas foram se passando. E tem fotos do momento ali que eu estava na sala de observação do Hospital de Rio Preto. Vou deixar para vocês a foto, para vocês verem o tanto que eu estava com dor. Além de eu ficar com os olhos fechados, aí eu comecei só a ficar com a mão no meu rosto, assim, porque era uma dor, assim, inexplicável. Eu já estava no auge da dor. Mais uma vez, eu falando isso aqui pra vocês. Quando eu achava que eu já tinha sentido toda a dor da contração, era aí que eu estava enganada. Sempre podia piorar. Mas não se assustem, mamães. Eu sei que muitas mamães, muitas gravidinhas vão estar assistindo esse relato. Não precisa ficar assustada, porque somos fortes e conseguimos vencer essa dor, tá? A gente vence, a gente passa, porque é uma coisa natural do nosso corpo. São trocas entre a mamãe e o bebê, são trocas de sentimentos, de emoções, e tudo isso são sinais de que o bebezinho tá chegando. Então, foi passando as horas, foram passando as horas, foi beirando entre 4 e 5 horas da tarde. Foi tudo isso, mais um pouco. Quando foi beirando entre 4 e 5 horas da tarde, eu já não aguentava mais. Aí, nesse momento, eu já comecei meio que urrar de dor. Eu me mantive quietinha todo o tempo, principalmente, assim, lá em Fernandópolis também eu fiquei quietinha. E eu não gritava, não dava escândalo nem nada. Mas ali naquele momento, na sala de observação de Rio Preto, eu já comecei a não aguentar ficar segurando a dor pra mim sozinha. Então eu já comecei, sabe, fazer barulhos, né, assim, de que gemendo de dor, né, de que já não tava aguentando mais, né. E nesse momento foi um momento muito triste, tanto pro meu esposo, que, ai, graças a Deus que nesse momento ali em Rio Preto, ele pôde me acompanhar todo momento. Então, assim, foi algo que eu fiquei feliz, que eu já me senti confiante, porque ele ficou ali comigo segurando a minha mão a todo momento. Então, graças a Deus. E só que ele começou a chorar junto comigo também, de dor, assim, de ver eu passando por tudo aquilo ali. Ele também começou a chorar. E ele viu que eu já não tava aguentando mais, que eu já tava ficando muito fraca, eu estava perdendo minhas forças. E já começou a ter momentos das minhas vistas escurecer. E ali naquele momento foi um momento que eu senti muito medo, mas senti assim que tava sendo tudo preparação de Deus, tava preparando minha cabeça, preparando meu corpo, tava preparando o momento e a hora certa. E eu falo que Deus, ele não erra, ele não falha um segundo no tempo dele. Então ele tinha o tempo, ele tinha a hora certinha, exata, que o Baby Isaac iria nascer. E
eu já tava, assim, tendo esses picos de sentir minhas vistas escurecer, né? E muito medo, muito medo. E com muita dor, e foi nesse momento que eu virei pro meu esposo, segurei na mão dele e falei assim, pelo amor de Deus, vai atrás do médico, chama um médico pra mim, porque eu não sei como que vai ser agora, eu não sei se eu vou aguentar. Falei, chama um médico, porque eu tava sentindo muita vontade já de fazer o número 2, e é uma dor, assim, absurdamente. É igual eu falei, quando você acha que você já sentiu toda a dor da contração, você ainda não viu nada, pode sempre piorar. E eu já tava sentindo essa dor de fazer o número 2. E aí eu segurei na mão dele firme e falei, pelo amor de Deus, corre atrás do médico, chama um médico aqui agora, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tô passando muito, muito mal. E eu tô sentindo muitas coisas. E não sei como vai ser. Eu falei, minhas vistas tá escurecendo. E aí ele ficou muito preocupado. E ele foi atrás do médico. E logo a doutora veio, uma doutora também, não esqueço dela, uma doutora baixinha, pequenininha. E quando ela chegou, eu já senti algo bom. Mas eu lembro que eu abri meus olhos e eu olhei pra ela e eu falei assim, doutora, o meu filho tá nascendo. Ele vai nascer. Ele vai nascer, ele tá nascendo. Eu falei, eu tô sentindo. Eu falei assim, eu não aguento mais ficar aqui. Aí ela falou assim, calma, calma, me acalmou, me acalentou. Falou, não, fica tranquila, a gente vai subir com você. A gente vai subir com você pra sala do parto. Lá você vai tomar uma analgesia. E aí, naquele momento, meu esposo que vestiu a camisola em mim, porque eu não aguentava, eu não tinha forças. E eu lembro que na hora eu virei pra doutora, não, falei pro meu esposo, eu falei assim, eu não vou aguentar andar, vê com ela como que vai fazer, porque eu não vou aguentar andar. Eu falei, eu tô com muita dor. E ele foi perguntar pra doutora, e a doutora falou, não, vai vir uma cadeira de rodas, pode ficar tranquila. E aí veio, eles trouxeram a cadeira de rodas, eu fiz minha transferência, né, eles me ajudaram. E aí subimos lá pro último andar, lá do HCM, pra sala do parto. Quando cheguei no quarto, fiquei muito feliz nesse momento ali, por mais que tava morrendo de dor e desesperada. Aí vieram toda uma equipe médica, que eu falo que são equipe de anjos. E Deus enviou as pessoas certas naquele momento e conversaram muito comigo, me acalentaram. Era tudo que eu precisava. E eles falaram, olha, a gente vai te dar uma analgesia, foi aqui nas costas. Você vai dormir, vai descansar, suas dores vão passar. E quando você acordar, nós vamos ver como que vai ser. Se você vai evoluir para um parto normal ou para um parto cesárea. E eu tô muito emocionada. Meu coração tá palpitando. Porque, gente, é como se eu estivesse revivendo tudo aqui. Peço desculpa pra vocês se fica muita informação, mas é que foram tantas coisas e é um momento, é uma emoção pra mim trazer o relato do meu parto aqui pra vocês. E é uma emoção pra mim reviver tudo isso, mesmo que é o meu relato, que é a minha história que eu tô contando, então tá sendo muito emocionante. E aí eles me deram analgesia, foi só uma picadinha, não doeu. Em vista da dor que eu estava sentindo, aquela picadinha não foi nada. E ali eu adormeci. E o meu esposo também dormiu debruçado ali do meu lado. Estava comigo ainda, graças a Deus, que ele pôde me acompanhar na sala do parto. E ali ele dormiu em cima, assim, da cama do meu lado. E eu também adormeci. E ali se passou mais ou menos 1 hora. E eu lembro que era mais ou menos 19 horas quando nós acordamos, né? Que eles foram lá, assim, eu já tava despertando, meu esposo também. E eles levaram algo pra mim comer, acho que foi uma gelatina. Tem foto desse momento que eu acordei. Eu acordei muito feliz, vocês vão ver meu sorriso, já tava radiante. Tem vídeo também da hora que eu tava ali fazendo exercícios pra ganhar o Isaac.
E eu já tava radiante. Aí eu comi um pouco ali de gelatina, meu esposo também. E eu acordei com a certeza no meu coração, né? Deus preparou, igual eu falei, Deus preparou o momento certinho e me preparou. Que quando eu acordei, eu falei assim: Isaac vai nascer de parto normal. Eu olhei pra ele e o Cleito falou assim: vai, amor, você vai conseguir. Você consegue. Eu falei: vai. Eu falei: não vai vir de cesárea. E foi Deus que plantou a sementinha. Todo esse processo me preparou. Então, por isso que eu falo, Deus não falha. E por isso que eu falo, Deus não falha um segundo. Deus tem a hora certa. E eu precisava passar por tudo que eu passei para preparação do meu estado físico e emocional. E eu não falo mal do SUS, sou totalmente grata por cada hospital que eu passei, por cada médico que me atendeu, que fui muito bem tratada com muito carinho. E eles não têm culpa de nada, de toda essa demora, porque eu precisava aguardar transferências, entende? Continuando, tem coisas tem coisas que eu tenho vontade de falar. Então, peço desculpa às vezes por sair do foco e voltar, gente. Desculpa mesmo. Acordei com um sorriso radiante e decidida. Foi um momento que o Cleito, acho que o Cleito, meu esposo, ligou para minha mãe. Eles estavam desesperados porque já estava dando, eu não sei quantas horas que já estava dando, que eu estava nesse processo do trabalho de parto. Eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou fazer as contas, porque a minha bolsa estourou na quarta-feira do dia 9, por volta das 20h30. E Isaac foi nascer na quinta-feira do dia 10.